processo de envelhecimento, ele é uma etapa da vida humana que, assim como todas as outras, envolve uma série de fatores. Nós, como seres humanos, somos pessoas que precisamos nos socializar, precisamos dessas integrações, precisamos desses vínculos. Isso faz parte da nossa integralidade, isso também é o que nós somos. Com o passar do tempo, a gente percebe que, principalmente se tratando de uma sociedade em que considera as pessoas e supervaloriza a produtividade econômica, as pessoas, quando chegam no momento em que se aposentam, em que se afastam ali do seu ambiente laboral, elas muitas vezes são desvalorizadas. Ao passo que a sociedade então supervaloriza isso, ela também desvaloriza muito as pessoas que não estão sendo mais tão produtivas economicamente. Fora as questões da vida familiar. Muitas vezes a pessoa idosa, ela ajudou a construir outras famílias, né? A família dela foi construída, ela ajudou ali os seus filhos, e aí de repente todo mundo sai de casa, todo mundo tem seus afazeres, tem suas ocupações, e ela acaba então se deparando com uma realidade muitas vezes de solidão. Esses vínculos então, eles precisam ser reforçados, né? É preciso que essa pessoa, ela se redescubra. Ela precisa perceber que outras pessoas estão nessa mesma circunstância da vida e que isso não é barreira, muito pelo contrário. Mas enfrentar e visualizar novas dimensões é possível e muito mais fácil no ambiente grupal. Assim como em qualquer etapa da vida humana é importante termos os relacionamentos intergeracionais, também é muito importante que a gente tenha um relacionamento e desenvolvamos vínculos com pessoas da mesma geração. É nesse espaço, nesse meio em que há trocas de experiências de vidas que se encontram, né? Vidas com experiências talvez um pouco mais próximas. Na família, normalmente, esse vínculo ele se dá nesse espaço, como eu falei, intergeracional, em que há a troca ali da avó com o neto, em que há a troca de um filho com a mãe, mas que viveram processos diferentes, gerações tão diferentes. Um tem muito a ensinar para o outro, mas esse vínculo social acontece de uma forma mais enfática, ele é tão necessário também dentro de uma mesma geração. Por isso, conviver entre idosos convivendo com outros idosos, é tão bom, faz tão bem. E no SESC nós temos o Grupo Vida Plena justamente para isso, para que os idosos tenham um espaço de integração social entre eles, né? Idosos frequentando, convivendo e juntos, né? Assim. Frequentar lugares diferentes sempre traz essa possibilidade de ampliar os círculos sociais. Então, com certeza, frequentar uma academia, frequentar um pilates, frequentar qualquer atividade dessas, realmente traz essa possibilidade. Entretanto, essas atividades, por exemplo, um curso que seja, ele não vai trazer de uma forma tão intensa como o trabalho grupal realmente oferece. Porque o trabalho grupal, ele realmente visa alcançar e reunir pessoas que tenham isso em comum, né? No caso do nosso trabalho social com idosos é justamente isso, reunir pessoas que estão nessa mesma fase de vida. Então, isso proporciona uma troca de experiências, uma troca e uma construção de vínculos de uma forma mais efetiva. Nesse período de pandemia, nós vimos duas coisas acontecerem. Tanto a sociedade passar a enxergar o idoso, porque o idoso foi o topo, esteve ali no topo da pirâmide de risco constantemente e ainda está. Por outro lado, também nós vimos os cuidados, né, que as famílias tiveram que tomar com os seus idosos. Então, muitas vezes a pessoa idosa, nesse contexto, ela foi privada de levar uma vida normal. É claro que todos nós, de certa forma, mas para o idoso, isso foi muito brusco. O cuidado, talvez, foi muito grande e era importante que tivesse. Porém, afastar-se completamente do espaço de convivência não é ideal, porque isso poderia até trazer adoecimento e tudo mais. O SESC, então, preocupado com essa questão, trouxe, então, para o Grupo Vida Plena a possibilidade de um trabalho virtual. E é o que nós ainda estamos realizando. Hoje, os grupos do Vida Plena se reúnem virtualmente.
em segurança, cada um no seu lar, da sua casa, mas podendo encontrar, conversar, participar de dinâmicas e atividades que são relevantes para ele. Nós temos uma grande preocupação em trazer para o idoso a consciência dos seus direitos, a consciência de que ele é um cidadão e que, assim como tal, ele tem direitos e deveres. Nós temos a preocupação de garantir a autonomia da pessoa idosa, com a saúde e o bem-estar. Então, todas as atividades, elas são pensadas em atingir esses propósitos, né? Então, nós temos palestras, temos oficinas, temos atividades físicas que são propostas, atividades recreativas, mesmo no espaço virtual. Então, eu queria agradecer a todos os idosos que têm participado conosco do Vida Plena. São inúmeros os relatos que a gente recebe de pessoas que estavam em situação de depressão, enfrentando a dor da solidão e que, por meio do Grupo Vida Plena, elas se sentem curadas, elas se sentem amparadas, elas se sentem motivadas. E que isso também sirva como um atrativo para quem está nos vendo agora e que, porventura, se interesse, né, em participar. Nós estamos de portas abertas para recebê-los. Temos realmente uma programação especial, pensada, programada para atender às necessidades, as suas necessidades enquanto uma pessoa idosa. O envelhecimento ele deve ser encarado de uma forma otimista, ele deve ser encarado como algo, um processo natural da vida. E ele não nos condiciona nada, pelo contrário, ele pode nos abrir portas. E o Vida Plena, com certeza, abre portas para uma convivência, para uma integração social, para uma vida mais plena, como o próprio nome diz.